pensei que quando eu pesquisei estava lá sobre Viçosa. Não, é porque o SENAF, ele é da UFV, que é da Universidade Federal de Viçosa, mas o campus dele é aqui em Florestal, certo? É porque é o seguinte, o que que acontece? Vale muito a pena você fazer seu crime. Vamos supor, seu sonho da vida é passar no Cefet, né? Vale muito a pena você fazer outra escola, por exemplo, alguns alunos aqui, eles já estão estudando no IF, por exemplo, certo? No primeiro ano. E eles estão fazendo a prova do Coltec, entenderam? Porque a pessoa tem o sonho de fazer Coltec, tem o sonho de fazer Cefet, mas ano passado fez a prova do IF, foi mais tranquilo, passou no IF, e aí depois a pessoa pega e tenta de novo no primeiro ano a escola que ela quer. Porque olha só, mesmo que você não passe no primeiro ano no Cefet, você já está no IF. Então compensa muito, porque são escolas muito boas. Qualquer escola que você faça uma prova para entrar nela, ela é melhor do que a escola que você entra de qualquer jeito. Isso você pode ter certeza. Porque existe um exame de seleção. Então, a escola seleciona melhores alunos. Então, não quer dizer, né, claro, que todo mundo ali é bom, não. Mas é melhor do que se não selecionar de jeito nenhum. Então, por isso que eu falo, faço FUNEC de contagem. Tem gente que mora em BH. Eu acho que o pessoal de BH, como tudo é em BH, né? A galera é mais assim, ela é mais, fica mais na zona de conforto. Porque, por exemplo, a gente que mora em Betim, Igarapé, Bicas, não é? Tem alguém aqui dessa cidade? A gente atira pra tudo enquanto é lado. Agora, quem é de BH, não. Se for pra ir pra Contagem, eles acham um absurdo. Mano, Contagem é do lado de BH, gente. Então, assim, era melhor que vocês tivessem feito, por isso que eu sempre falo, faça todos os colégios. Faça na FUNEC, porque é uma prova seletiva para entrar lá. É melhor do que escola pública convencional, com toda certeza. Sim, O SEDAF também e tudo e tal. Mas lógico, né? Tem gente que não vai ter condição nenhuma de ir pro SEDAF, mas eu acho que vale a pena fazer a inscrição e fazer a prova. Até para você ter mais experiência de fazer concurso. mas Agora não tem como, né? Se não fez, não tipo tem assim, jeito. eu fiz Cefet Botec. O problema das outras é que, querendo ou não, até meus pais estavam conversando sobre o Cefet, mesmo se eu passar. Assim, o problema grande é a locomotiva. Tipo assim, ir de carro 1 hora, tipo assim, É, todo santo não, eu dia é concordo. impossível. Eu concordo, mas, por exemplo, eu moro em Betim, estudei na UFMG. É, a faculdade compensa. Eu poderia estudar em Betim em alguma universidade particular. Por termos de transporte, seria muito mais rápido. Mas eu vou trocar o FMG por Universidade Particular de Betim? Nunca na vida. O mesmo se aplica à escola técnica. Só que agora não adianta muito falar sobre isso. Agora, pelo menos o IF, eu acho que todos vocês deveriam tentar, porque o IF tem vários campos, algum vai ser mais perto da sua casa. E não é sobre fazer a coisa lá, é sobre usar a prova para poder errar nessa prova. Olha só, esse ano vocês deram uma sorte muito grande, que foi, pela primeira vez, o IF foi a primeira prova. Gente, vocês não têm noção o quanto estrategicamente isso foi maravilhoso. Porque o IF é uma prova, é uma escola que eu adoro, eu não sei por que tem tanto preconceito, é falta de conhecimento, as pessoas não conhecem o IF, tá? Em geral. Mas, se as pessoas tivessem feito a prova do IF, elas teriam errado no IF. Não é sobre o IF. Ninguém tá falando que você vai estudar no IF. É para você poder dar as manotas na prova do IF, que é a primeira. Isso é estrategicamente assim, a melhor coisa que você deveria ter feito, todo mundo. Agora não adianta chorar mais. Eu falo isso ao longo do ano. Faça inscrição, faça inscrição. Depois você vê o que você faz na sua vida. Se você vai ou se você não vai, se você vai de van, se você prefere estudar perto da sua casa. Isso aí é uma coisa para a gente ver depois. Mas no processo de fazer provas, é importante você ter algumas provas para poder fazer cagada nelas. Tipo E não na assim, sua, entendeu? o problema mesmo é o preço também, porque o preço é exorbitante de inscrição. Falando É. sério, 70, Não, acho aí que foi tem isso. R$ 70 do Cefet sem alguma coisa do Coltec. O Coltec Mas é muito eu caro, só fiz as realmente. duas. Realmente, isso aí é uma coisa. Mas, assim, se a pessoa tiver condição, fizer um esforçozinho, e também ir no dia, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer prova do Cefet, eu paguei mais de Uber do que a própria inscrição. É lógico, isso aí é gastos que a gente vai ter que ter. Mas você tem que pensar quando você está estudando que o que você está fazendo não é gasto.
Você está evitando de pagar a escola particular, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí você fala, mas eu ia estudar na pública. Você está evitando uma catástrofe, porque a escola pública de ensino médio, com o perdão da palavra, é uma droga. Entenderam? Tudo que você investir no nono ano para você não estudar numa escola ruim de ensino médio, você está economizando dinheiro. Gente, isso que eu tô falando com vocês, eu sei que algumas pessoas de fato não têm condição de pagar, ok. Mas se você, por exemplo, faz qualquer outra coisa da sua vida, eu fui no cinema, evita, eu fui no cinema um dia desse, eu nem fui, na verdade, eu fui lá para ver um filme e fiquei com preguiça. Mas um cinema, para mim que não tenho carteira de negócio, é R$ 40. Uma pipoca é, sei lá, uns 30. Isso é a inscrição de um colégio técnico, se você colocar no papel. Então, assim, eu sei que eu não estou falando do caso seu, nada. Eu estou falando, assim, de uma maneira global. O que você investe em um cinema é mais do que, por exemplo, uma revisão dos Desesperados. É mais do que uma inscrição no SEDAF, no IE. Então, assim, lembre-se de uma coisa. O que você não investe nos seus estudos, você toma de prejuízo na vida. O professor Laércio, ele fez um cálculo uma vez, ele estava me contando que num desses trabalhos dele, era assim, a cada um ano a mais de estudo, ou sei lá, um dia a mais de estudo que as pessoas tinham, isso representava ao longo de uma vida, eu não sei quantos a mais de dinheiro que a pessoa ganhava. Entendeu esse cálculo que ele fez? Eu não sei quais foram as métricas que eles usaram lá na faculdade, mas foi tipo assim, uma pessoa que estuda só o ensino fundamental e uma pessoa que estuda até o ensino médio, essa pessoa que estudou ensino médio estudou 3 anos a mais, ela vai ganhar ao longo da vida não sei quantas mil vezes a mais do que aquela que estudou só até o ensino fundamental. A pessoa que estudou até a faculdade, ela vai ganhar não sei quantos a mais do que aquela que estudou no ensino médio. Então, a cada ano de estudo, você ganha não sei quantos anos a mais de salário ao longo da vida. Porque você tem que fazer um cálculo a longo prazo. A gente está muito focado, quando a gente é adolescente, no curto prazo. A gente vive o hoje demais quando a gente é adolescente. Só que, assim, a vida não acaba hoje. O que você está investindo hoje, você vai colher os frutos daqui 10 anos. Por quê? Falando sério com vocês, eu estudei em escola pública convencional à noite. Eu tive que pagar cursinho para fazer o vestibular. E dentro da faculdade, o tanto de aula que eu tive que pagar particular depois, porque eu não aprendi nada na escola. O tanto de tempo que eu perdi, que eu poderia estar fazendo qualquer coisa, trabalhando, eu não podia, porque eu tinha que ficar estudando coisa de primeiro ano de ensino médio dentro da faculdade, porque o professor não quer saber. Era tipo assim, tudo isso eu estava perdendo dinheiro. Resumindo, estudar mal estudado é perca de grana. Você tem que pensar de forma capitalista na sua vida. Se você não investe nos seus estudos, você perde dinheiro. Então, só para fechar esse raciocínio aqui, eu deixo vocês falarem. Eu falo isso porque eu vejo muito aluno que fala assim comigo. Mas essa é um dia de aula. É um dia de aula. Professores cobram por hora. Eu dei um dia de revisões de aula, depois eu fiquei mais tempo ali com vocês. Eu faço esse trabalho aqui, tudo incluso. Não é por R$ 40 que eu faço esse trabalho. Entenderam? Porque R$ 40 não é dinheiro. Você pode falar assim, eu não tenho R$ 40. É diferente. Você pode não ter R$ 40. Agora, você tem que entender que R$ 40 não é dinheiro. Não se faz nada com R$ 40. Não compra um vidro de azeite com R$ 40. Entenderam? Então, é sobre perceber a magnitude do investimento. Você é estudante hoje, invista na sua educação de forma adequada. Nem sempre é pagando uma escola particular que você está investindo de forma mais adequada, tá? Mas, assim, tenham esses pequenos detalhes em mente. Porque, às vezes, por exemplo, para fazer uma inscrição do IF, beleza, é R$ 60, eu acho. Eu fiz também, só acabei de fazer uma prova. Mas, enfim, pode ser caro porque talvez você esteja numa situação complicada no momento, seu pai e sua mãe estão com dificuldade financeira. Eu entendo, gente. Eu não vivo numa bolha, não. Eu também vim da mesma realidade da maioria de vocês aqui. No nono ano eu fiz Cefet sem fazer cursinho, porque meu pai não tinha condição de pagar cursinho para mim. E eu não passei no Cefet. E o fato de eu não ter passado no Cefet, eu sofri muitas consequências depois de adulta. Então, assim, porque eu não tinha possibilidade de pagar a escola particular para ter uma educação boa. Então, é um efeito borboleta. Vocês já viram esse filme?
é uma coisa que você deixa de fazer hoje que te gera consequências para sempre. Então, assim, conselho meu de vida: invista nos seus estudos da forma que você puder, certo? Não deixe de investir nos seus estudos, porque a gente gasta muito dinheiro à toa, igual eu acabei de falar. Ah, você vai no cinema, você compra um lanche no iFood, sabe? Você compra um creme de cabelo, eu vejo por mim. Toda hora que eu vou ali na loja Regia, eu vou lá e compro um creme de cabelo que eu não precisava, não é? Agora, se eu fosse estudante, esse dinheiro faria diferença nos investimentos escolares, digamos assim. Agora, pode falar aí o que vocês acham a respeito disso, enfim. Jess, Diga. eu queria saber o que você achou da prova do Colune desse ano, porque aqui na minha cidade, pelo menos, foi no mesmo dia do IFMG e eu acabei optando por fazer a do Colune. Sim. Mas, tipo assim, não sei se você já fez ela, o que você achou e tal. Eu fiz só de matemática. Eu não peguei a prova completa para fazer, sabe? E a de matemática foi mais fácil que os anos anteriores. Assim. Sim. Então, muita gente falou comigo, conseguiu tirar 10 ou 9, notas muito boas em matemática. Mas aí é que vem a coisa, o Colune tem redação, então é uma coisa assim que tem que esperar mesmo. E as outras matérias eu ainda não olhei, se foi mais conteudista, se foi menos, então eu não sei te dizer. Agora, foi no mesmo horário? O Colune e o IF? Foi no mesmo dia e no mesmo horário? Então, o Colune acabou 1h da tarde e o IF começou 1h, só que o Colune só faz lá em Viçosa, né? Tipo assim, não tinha. Ou eu achei isso muito errado, cara. Pois aí eu reclamei, tipo assim, mandei e-mail até no Ministério da Educação e tal, só que parece que foi até proposital, sabe? Pra diminuir a concorrência. Mas foi muita sacanagem. Não, eu achei ridículo também. Isso nunca aconteceu. Eu vi também. Eu acho que a culpa é toda do Cefet, vou ser muito sincera. O Cefet é a maior escola de Minas Gerais técnica, lógico, é a que mais tem concorrência. Todo santo ano, o Cefet é na última semana de outubro. Todo mundo sabe disso. Esse ano, o Cefet foi fazer na penúltima de novembro. Olha que bosta! Pois é. Então, assim, o fato do Cefet mudar a data deles implica em todas as outras escolas. O IF sempre foi o último. O IF e o SEDAF. Então, o Cefet inventou de inventar moda e cagou na coisa toda, com perdão da palavra. Então, várias provas tiveram que ser no mesmo dia. FUNEC, IF e Colune foi no mesmo dia, por causa do Cefet. Que ódio que eu fiquei disso. Mas enfim, né, gente? Não tem muito o que dizer. Outra coisa que você falou, tipo assim, eu não sei se eu, por mim, Melissa Dias Ribeiro, que você confundiu aquele dia lá, a outra. Eu percebi que, tipo assim, eu não sei se eu poderia ter feito mais esse ano, talvez não, porque eu comecei a estudar de um jeito que eu nunca tinha estudado. Tipo assim, 3, 4 horas, sim, não, acho que foi até, eu já estudei até 6 horas por dia, teve um dia. Então, tipo assim, eu nunca cheguei a estar nesse nível. E depois das férias, a gente bateu aquele desânimo por causa de fora escola. Então, eu peguei isso, só fui fazendo exercício que minha professora particular, que eu, graças a Deus, consegui um preço muito bom, foi me mudando. Só que aí eu percebi a minha diferença no Cefet. Assim, eu não fui mal, 7 de 15 tá bom, assim, mas eu percebi que eu precisava de um pouquinho mais, de pegar, revisar tudo. Por isso que eu paguei também a revisão Desesperados para o Coltec. Fiz todos os pomodoros, li. E tô falando isso porque, tipo assim, a gente percebe que o dinheiro não é o importante. O importante é você saber que, passando ou não, esse conhecimento não vai ser tirado de mim. Eu sei como estudar, eu sei como agora que eu tenho que melhorar em matemática, eu sei que eu preciso fazer mais exercício. Então, assim... Isso é muito bom de ouvir, sabia? Porque o aluno... Vocês já viram um livro, que ele é até muito clichê, que chama Mindset, como é que é? Nova Filosofia. Mindset é um livro que tem um cérebro no meio. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tô falando. A Nova Psicologia do Sucesso, uma coisa assim. Mindset. Esse livro, essa palavra mindset, devido ao fato de ter muito coaching no mundo, virou uma coisa muito chata.
que todo mundo... Ó, vou apresentar minha tela só para vocês verem esse livro. Aqui, ó. Compartilhar. Esse aqui, ó. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Alguém já viu esse livro por aí? Ele é famosérrimo. Já vi. Na Araújo, todo lugar você vê esse livro para vender. O que esse livro fala? Ele fala o seguinte, que você tem que ter exatamente esse raciocínio que você acabou de falar. Não é sobre, vamos supor, eu passar ou não na prova, ter ganhado ou ter perdido um dinheiro, etc. Você tem que pensar que tudo isso corrobora para o seu desenvolvimento intelectual. Mesmo que você não passe em nenhuma prova, você não será o mesmo aluno quando você exatamente quando você pode quando você mudou, é o que o Albert Einstein fala, uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais terá o mesmo tamanho. Então é isso que você fala, exatamente isso que você falou. Então se você não passar no Cefet, no Coltec, etc, você sabe que para o Enem você não pode estudar com as técnicas escolares, digamos assim. O que eu acho, se alguma pessoa perguntasse para mim, seu Jess, qual que é a fórmula para você passar no Coltec, no Cefet, etc e tal, assim, o mais certo é pensar isso no 8º ano. A pessoa deveria, no 8º ano, ter essa percepção, fazer as provas como treineiro, né, se puder, se tiver condição financeira, e no 9º ano fazer para valer. A questão é que às vezes a gente não sabia, não estava muito ligado, a escola também não informa. Eu acho muito errado que as escolas públicas, principalmente, elas deveriam ter a cultura do Cefet. Elas deviam trabalhar para colocar alunos no Cefet, mas eles não têm muito essa coisa. Então, o aluno, se fizesse isso no 8º ano, a gente aumentaria muito o nível dos alunos que entram no Cefet, porque os alunos se preparariam com um pouco mais de antecedência. E tem a parte psicológica também, que é foda. As pessoas são muito inexperientes com 14 anos, então isso é normal, tá? Eu também era, todo mundo é. Então, assim, as pessoas são inexperientes e aí elas erram mesmo. É normal, errar é humano. Mas, assim, eu acho que o que precisaria é de uma pessoa, de um profissional, na escola, ou a jazz, ou no cursinho, que for, o lugar que for. Tinha que ter uma pessoa para preparar o psicológico de vocês para enfrentar o mundo fora dos muros da escola. E não tem essa pessoa. Eu tento ser um pouco assim, mas enfim, eu sou uma única pessoa, né? Então, assim, e eu também não tenho muita visibilidade no YouTube. Eu faço vídeos, vocês são meus alunos e vocês veem. Eu faço vídeos úteis, assim, socialmente falando, mas o YouTube não é conteúdo de educação. O YouTube entrega que tipo de conteúdo? Gente rebolando a bunda. É fato, entendeu? Nossa, mas as correções que você fez, tipo assim, corrigindo prova antepassada de matemática, de Coltec, de Cefet, para mim, foi a minha salvação, de verdade. Foi bom demais. Que bom, eu tô muito feliz por isso. Mas percebe que, tipo assim, vamos supor, um vídeo meu de correção do Cefet, ele tem, sei lá, 2.000 visualizações. E, tipo assim, olha o tanto de gente que faz Cefet. 14.000 pessoas fazem Cefet todo ano, mais as pessoas que vão tentar nos próximos anos. Então, assim, ele não entrega para o público adequado. Então, enfim, mas isso é uma coisa assim mesmo, gente. É porque a pessoa ela tem que fazer por ela, é ela que tem que achar, sabe? Então, é um público muito selecionado. Vocês são altamente selecionados. Eu falo porque, olha só, eu sou uma das poucas professoras que fazem esse trabalho de Cefet. Se eu for na porta do Cefet, quase ninguém vai me conhecer lá. Por quê? Porque as pessoas não procuram. Elas acreditam no professor do cursinho. Eu não tô falando que você não tem que acreditar no professor do cursinho, não, tá? Porque o cursinho tem muito professor foda, professor bom, mas não é isso. Independentemente do que eu tô te falando aqui, você tem que procurar por sua conta própria, entendeu? Essa é que é a diferença do aluno que tem o mindset aberto. Ele sabe que a vaga é dele, a conquista é dele e a responsabilidade dele. Então, eu posso falar com você sim. Faça sempre as questões testando alternativa. Isso você vai ter que analisar para você se faz sentido ou não, porque eu não sou a dona da verdade. Tem que fazer sentido para o aluno. Então, você tem que procurar tudo na vida. Tenha senso crítico de procurar outras informações, outras opiniões. Quando você vê uma notícia no jornal, você pensa, peraí que eu vou dar mais uma olhada aqui. Vocês, nós, em geral, que estamos vivendo no ano de 2024, nós temos acesso à informação. Informação é tudo.
Então, tudo que a gente quer saber, aprender, tem na internet. A gente tem que trazer um pouco mais essa responsabilidade para si e tentar ver. Agora, o que eu acho muita gente não conhece Cefet, nunca ouviu falar de Cefet, e mesmo quando ouve falar, não sabe que é uma maravilha na Terra. Então a pessoa fala, tem uma escola aí que chama Cefet, mas a escola sua, né, a sua escola que você estuda hoje, ela deveria enaltecer o Cefet, na minha opinião. Devia falar, manos, vocês têm que estudar no Cefet, porque é de uma escola, entendeu? E não tem isso. Aí depois eles fazem a amostra de profissão e te levam. Você fica encantado com a estrutura do Cefet. Quem já foi lá, muda de cabeça com o pai, não é? É assim um divisor de águas. Mas Eu aí fiz, a escola faz a amostra. Te leva na amostra em que ano? No nono. Devia ter te levado em que ano? No oitavo. É no oitavo ano que você tem que conhecer o Cefet. Na minha humilde opinião. Eu virando professora só para fazer isso com os alunos da campo. Eu já pensei em ir nas escolas, fazer reuniões com os alunos de nono e de oitavo ano para incentivar eles a conhecerem o Cefet. Você não precisa de muita coisa, não. Se você for numa escola, toda escola tem excelentes alunos e péssimos alunos. Eu não quero falar para péssimos alunos. Eu não estou nem aí para os péssimos alunos, sinceramente. Porque a pessoa sabe de si. Eu já fui essa pessoa que queria mudar o mundo, mudar a mentalidade dos péssimos alunos. E eu percebi que os péssimos alunos fazem os professores enlouquecer nas escolas. Então, eu dei aula em escola, eu tive que ter essa experiência para entender que não é culpa do professor. Porque eu falava assim, não, mas se você for um ótimo professor, os alunos vão gostar de matemática. Não. Se o aluno vai gostar de matemática, se ele quiser gostar de matemática, tá? Você pode até incentivar um aluno que não gosta de matemática a querer gostar, mas é porque ele quis gostar. Porque ninguém muda a cabeça de ninguém, gente. Você não consegue mudar uma pessoa que não quer nada. Eu achava que conseguia e não consegue. Você não consegue fazer uma pessoa que não gosta de você gostar de você. Não entre no relacionamento com um namorado achando que você vai mudar ele. Ah, mas ele é agressivo, ele é violento, eu vou mudar ele. Não vai mudar. Ninguém muda ninguém. Então, a gente que é professor também tem que entender isso. Mas, de qualquer forma, nas escolas públicas está recheado de alunos excelentes, inteligentíssimos e interessadíssimos. Mas o que acontece? Esses alunos, eles não sabem do que está acontecendo, porque são infantis, claro, são crianças ainda. A escola não incentiva esses alunos da forma que deveria. E aí vira essa bola de neve. Um aluno desperdiçado. Sabe aquele aluno inteligente, mas que não sabe que existe o Cefet? Ele poderia estar lá dentro e sendo um cientista. Mas ele nunca vai saber que o Cefet existe, porque ninguém falou para ele. Ele vem de uma família que não incentivou, etc, etc, aquele problema social todo. E aí esse aluno não vai saber do Cefet, não vai entrar no Cefet, não porque ele não tem capacidade, mas porque ele não teve acesso a essa informação. Certo? Olha, você estuda no centro pedagógico, mas o centro pedagógico, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, você é um afortunado, porque aquilo ali é um paraíso na Terra. Eu nunca conheci ninguém que estudou lá. Você acredita? O centro pedagógico é aquele negócio da UFMG lá? Não, a pessoa teve sorte, viu? Os sorteios são muita gente. Eu lembro que meu pai tentou me colocar um ano lá, mas é muito concorrido o sorteio. Miguel, sobre o centro pedagógico, você estuda lá desde que ano? Desde sempre? Pode falar também. É que eu tava querendo voltar naquela parte que você falou de não tem incentivo, não tem a parte do conhecer. E eu só fui conhecer o Cefet lá no nono ano mesmo. Aí eu não passei, eu não consegui dinheiro para fazer cursinho, nem para pagar o VIP, nem coisa assim. E aí eu tive que estudar na marra mesmo. Aí eu não passei e esse ano eu tô tentando de novo. Só que a minha mãe também, eu tinha passado no FUNEC ano passado. Só que a minha mãe, como não conhece nenhum colégio técnico, ela não ligou. Aí ela perdeu a data da matrícula. Sim. Aí isso acumulou bastante. E isso fez, inclusive, eu perder um pouco do desânimo. Ganhar um desânimo para estudar. Eu entendo. É por isso, é porque as pessoas não têm acesso a essa informação, sabe? Não tem tanta propaganda sobre, né? Porque olha só, a FUNEC de Contagem, eu tenho uma amiga que estudou lá e eu lembro que ela era bem mais adiantada do que eu quando a gente fazia cursinho, sabe? Porque a escola era melhor, isso faz muita diferença.
E um dos motivos, igual eu falei para você, só da escola ter um processo seletivo para entrar, ela seleciona alunos. Porque aquele aluno que é muito avacalhado, sabe aquele aluno que só quer saber de bagunçar o coreto? Ele não vai tentar FUNEC de Contagem. Então, quando você tem melhores alunos na escola, você consegue fazer a escola melhor. Porque pensa, gente, do corpo de pessoas que está dentro da escola, a maioria das pessoas dentro da escola são os alunos. Então, quando os alunos são muito ruins, cara, eles conseguem destruir a escola. Entendeu? Então, assim, é uma mistura de vários fatores. Alunos ruins, professores que não estão felizes, estão ganhando muito mal. É por isso que eu acho que eu consigo fazer um trabalho legal com vocês, porque tudo que vocês pagam para mim. A gente tem que falar um pouco de capitalismo para entender essa coisa, tá? Quando você trabalha para uma instituição, eu já trabalhei para cursinho. Você não consegue dar a mesma gana, a mesma raça, igual eu, por exemplo. Eu tenho alunos particulares. Não estou dando aula para ninguém particular. Alguns de vocês me chamaram no privado pedindo aula particular. Eu falei, não. Porque eu estou no VIP e estou na revisão dos desesperados. Então, para eu poder dar uma atenção de vocês quase que integral, né? Enfim, eu preciso poder ter renda para isso, porque ninguém consegue trabalhar de graça. As pessoas têm que entender que tudo e o dinheiro, lógico, por mais idealista que nós sejamos, nós não podemos trabalhar de graça, porque, infelizmente, eu ainda não sou rica. Se eu fosse rica, talvez eu pudesse fazer um trabalho mais filantrópico. Mas o que acontece? Os professores da escola ganham uma miséria. Professor de cursinho ganha uma mixaria, velho. É muito pouco. Eu vou falar para vocês uma marca de cursinho muito famosa em Belo Horizonte. Famosa. Me chamou para dar aula. Sabe quanto que eles pagam por hora? R$25. Vamos. O que é R$25 por hora para um professor capacitado sair de Betim para ir para BH para dar aula, mano? Vocês têm noção? Não é o Cronos. Não é o Cronos. Não vou falar o nome do cursinho. Eu falei, o quê? R$25, cara, por hora? Gente, mano, R$25 a hora, eu falei, eu prefiro, Deus que me perdoe, não falo isso com soberba, mas para sair de Betim e pagar a minha própria passagem, eu que ia ter que pagar. Eu falei, vocês estão me tirando, velho. Não paga nem meu Uber. Ou, fazendo as contas, se você trabalhar 5 horas, o que o professor de cursinho não trabalha, né? Que as aulas são diferentes. R$3.750 por mês. Por mês. E você saindo de Betim. Imagina o pouco de dinheiro que ia sobrar. Vê se dá para sustentar com isso, gente. Agora observa, isso que você falou. Agora pensa um professor que está dando aula na escola, ele ganha menos do que isso ainda. Como que uma pessoa vai trabalhar feliz com um salário desse? Tendo que lidar. E ainda só, no cursinho, os alunos são pré-selecionados. Porque, querendo ou não, o aluno está ali querendo alguma coisa, né? Mesmo aqueles que são ruins, tá. Mas ele está ali por algum motivo. Ele não está ali porque ele é obrigado 100%. Claro, tem uns que são obrigados. Mas você entende que na escola a obrigação é legal. Você é obrigado a ir na escola no 9º ano, porque senão sua mãe vai presa, certo? Agora, o cursinho não. Então, assim, o professor do cursinho pelo menos está lidando ali com um certo nível de alunos melhor, não tem que preencher diário de classe, não tem essas nojeiras que tem na escola, né? essa coisa chata que me incomodaria muito trabalhar na escola. Agora, pensa na escola. Eu trabalhei numa escola particular, cara, que horror que foi aquilo. Era aluno mimado, um em cima do outro. Não, fiquei 4 dias, quase enlouqueci. Juro pra vocês, 4 dias que eu trabalhei na escola, eu não dei conta. Porque eu não dou conta de aluno mimado. A escola mima o aluno. Ela tipo assim, ela mostra pro aluno que o fato dele pagar, ele tem um certo, tipo assim, não, o professor tem que me falar um rolê aqui porque eu tô pagando. E na vida real, filho, a gente tem que aprender uma coisa, por mais duro que pareça. Problema meu é meu problema. Se eu não aprendi matemática, isso é o meu problema. Se eu não aprendi português, o problema é meu. Eu que tenho que resolver. Só que a escola não. A escola particular, muitas vezes, pelo fato de você estar pagando, ela fala assim, você não aprendeu matemática, nós vamos resolver o seu problema. Ela te educa a pegar a sua responsabilidade e pôr nas costas dos outros, porque você tem dinheiro. Eu não estou falando de todas, eu estou falando de muitas, tá? Você tem dinheiro, então você pode pegar essa responsabilidade e pôr nas costas de alguém. Mas você pode ser o Silvio Santos, que a vida continua sendo sua.
Esse é um problema que você tem que resolver. Você vai ter que chegar perto de um professor e pedir para te ajudar. Você vai ter que chegar no canal do YouTube e procurar uma resolução. Não gostou da Jazz? Vai para do Ferreto. Não gostou da do Ferreto? Vai para da professora Giz. Isso não é o problema. Você vai ter que pular igual o grito da queimada para resolver seu corre. E a escola particular não. Ela resolve o problema pro aluno. Ela mesmo, sabe? Se o pai chega lá, dá um jeitinho, não, senão eu vou tirar o menino daqui. Se ele tomar bomba, eu tiro ele daqui. Não, a gente vai fazer mais uma outra prova extra aqui para ele. Aí o aluno tirou 5. Vamos arredondar para 6. A escola resolve para você, se você tiver grana. Mas no mundo, não adianta ter só grana. Tem coisas no mundo que você não vai poder comprar. A vaga no Cefet, o gabarito, ninguém compra esse gabarito. Entenderam? Então é isso. Pode falar, Larissa. Na minha escola, a maioria do pessoal do 9º ano tentou o IF, porque a IF é praticamente do lado da minha escola. Sim. Só que o Cefet e o Coltec foi só eu e um colega meu que vamos fazer. E acaba que quando você está durante a aula, você não consegue pegar muito conteúdo do Cefet e do Coltec, porque você tem que seguir o cronograma da escola. Sim. Aí a nossa professora de matemática que falou sobre o seu canal, né? Porque acaba que a gente imprimiu uma apostila do Cefet, só que ela não tinha tempo para ficar explicando. E aí ela pegou e passou o seu canal pra gente, aí a gente começou a assistir. E as suas resoluções de prova, nossa, abrem a mente, assim, da gente de um jeito que ajuda demais. Sim. Nossa, a sua professora que me indicou, eu fico tão feliz quando o professor indica, porque é uma credibilidade muito grande que passa. E alguns professores gostam de criticar os meus métodos, porque eu falo que eu não ensino igual o professor da escola, justamente porque eu não estou dando aula para a prova de Ela fala isso, ela fala que você é a única professora que realmente ensina para Cefet e para Coltec. Que bom, eu fico feliz que ela entendeu. É isso, gente, as pessoas têm que ter, é o que eu falei do mindset, da cabeça aberta. Alguns professores, eles ficam pessoalmente agredidos porque eu falo que você deve testar alternativa em algumas questões. Eles acham um absurdo eu falar com você isso, porque lá na escola ele não pode te falar isso. Porque na escola a questão é aberta. Mas tem professores que entendem que eu não estou falando de escola. É um fluxograma. Estou te dando aula para a escola? Sim ou não? Não. Então aqui é outra coisa. Não é mais escola, é um diagrama de árvore. E assim, muito professor... Eu acho que hoje fez um comentário no meu canal, foi um professor. Eu não sei se vocês viram que eu postei no Instagram lá. Uma pessoa falou assim, teve uma questão que eu usei o pi igual a 3. E no enunciado falava 3,1. A pessoa veio me criticando, falando que eu não poderia fazer isso. E a pessoa deu um argumento relativamente parecido com o que um professor faria. E aí eu fui e falei assim com ela. Olha só, 3,14 para 3 é uma diferença de 4%. 3,14 para 3. Você está fazendo um erro de 4%. Então, só justifica você usar o pi igual a 3,14 se as alternativas forem de uma ordem de grandeza de 4% de diferença entre uma e outra. Agora, por exemplo, o número 1 e o número 2, qual que é a diferença, gente, entre 1 e 2, em termos percentuais? 100%. 100%. Ou seja, se tiver na alternativa 1 e 2, e tá falando pi igual a 3, 3,14, 3,1, 3,14, 15, 16, você pode usar qualquer um desses valores e você vai chegar na mesma alternativa. Só que as pessoas não têm esse discernimento. Elas acham que você tá querendo ser malandro. Ela é malandra. Como é que é? Ela é despojada. Não é despojada. É uma questão de obviedade percentual. Entenderam? É matemática também. Mas a pessoa tá achando que você só quer encurtar o caminho, que você tá dando macete. Eu odeio essa palavra macete. Né? Macete é uma merda. Infelizmente, engaja. Você falar que vai falar um macete pro aluno, você engaja ele. Mas é meio chato, porque parece que você tá roubando. E não é roubo, entendeu? Eu zoo, eu falo, vou dar uma roubada no cálculo. Não é roubo, cara. Isso chama senso crítico, entenderam? Beleza? Pode falar quem tinha levantado a mão aí, que eu comecei a falar igual o homem da cobra. Às vezes eu fico desesperada, não fui eu não, mas às vezes eu fico desesperada do jeito que você fala, porque, tipo assim, eu sou acostumada a ser uma pessoa com raciocínio muito lento, principalmente para matemática, sabe? Porque eu gosto de ler a questão, de entender. Aí você fala rápido, você pega isso, aquilo, outro. Aí eu fico assim, meu Deus do céu.
Olha, na hora da prova, eu aconselho você a ser como você é, sabe? Você tem que ser cauteloso na prova. Só que o excesso de vagarosidade na prova de matemática, ele pode acabar com as outras questões da sua prova. A prova, você tem que pensar nela como uma coisa global e não pontual. Por isso que eu falo, você não deve fazer todas as questões de matemática de uma vez. Porque a questão de matemática, ela tem o poder de acabar com a sua autoestima na prova. E a coisa que você mais precisa na prova é confiança, autoestima, para você equilibrar seus hormônios e não ficar estressado. Entende? Olha só, eu sou professora de matemática e eu tô falando isso com vocês porque eu não tô interessado que você tire total em matemática. Tô interessado que você passe no Coltec. Então é muito diferente esse raciocínio mais amplo. Você não deve fazer todas as questões de uma única vez na prova de matemática. Você tem que fazer 3, mais ou menos, 4, enfim. Faça uma quantidade pequena, logo no início, pula para outras matérias. Outra coisa que você não pode fazer é focar tanto no papel da sua prova e esquecer de olhar o quadro. Você tem que focar, lógico, mas você tem visão periférica para ver que a pessoa já marcou lá meia hora. Você tem que fazer uma contagem, uma regrinha de 3. Eu já fiz essa regra de 3 com vocês para o Coltec e para o Cefet, é mais ou menos 10 questões que tem que fazer nas primeiras meia hora. Em cada meia hora, mais ou menos 10 questões. Então, se você está... coisa errada. É claro que se você fizer de matemática, você demora mais a fazer, certo? Só que observe uma coisa, se você demorar muito no início, te dá aquela pressão interna, meio que instintivo, de que você não está fazendo o suficiente. E você não pode ter esse instinto logo no começo da prova, de que você está sendo insuficiente, porque aí ele te derruba pro resto da prova. Aí você vai falar, então eu devo fazer geografia, história e português primeiro porque eu sou melhor. Também não. Você não pode nem ser tanto ao mar, nem tanto ao céu. Você tem que atingir um equilíbrio. Por quê? Se você gasta todas as suas fichas com geografia, português, biologia, são matérias que às vezes você é melhor, você vai ter que deixar a matemática para fazer tudo junto. E aí você vai estar cansado e vai chutar o balde em matemática. Porque às vezes quando a gente está cansado, aí você fala, eu vou chutar essa, vou chutar essa, vou chutar. É uma questão que às vezes você saberia fazer, só que você foi infeliz na escolha da ordem. Então, meu conselho para todo mundo é, nunca em nenhuma prova faça todas as questões de matemática de uma única vez. Você tem que fazer um pouquinho de matemática, relaxar com geografia, volta para uma de matemática, vai para a história, dá uma relaxada, faz mais 2 de matemática, volta para a biologia, vai fazendo isso. Isso faz muita diferença. Deixa eu ver aqui. Por quê? O negócio é manter o seu cérebro calmo na hora da prova. Bem que eu duvidei de... Peraí, caneta de corpo transparente só, o Coltec tem peso 2, faz muita diferença. O Coltec principalmente, tá? Ô, Jess, eu lembro que você tinha colocado no que era, tipo assim, 7 questões de outras matérias e 3 de matemática. Tipo assim, só para o primeiro, né? Já que são 10 questões. Então, eu pensei assim, daria para fazer, tipo assim, as 7 questões primeiro, que seria das outras matérias, e as 3 questões depois, porque aí, quando você faz as outras questões, você tá pensando melhor. E se você for para matemática, talvez você vê que o tempo já tá com 30 minutos, e você tem que correr para as outras questões. Só que, tipo assim, é igual eu falei, toda prova tem questões grátis de matemática, por mais difícil que a prova seja. Mesmo do colégio militar, que é bem mais punk, ela tem algumas questões de matemática grátis. Você vai começar a fazer as 3 grátis. Aí você vai falar assim comigo, mas como que eu vou saber quais que são as grátis? Eu vou ter que ler para entender. São, em média, enunciados curtos, é uma outra matéria que você consegue identificar que você é melhor. Por exemplo, função do 2º grau. Às vezes você é bom nessa matéria, porque também tem algumas questões que é só tirar a raiz, né? Então, se for uma questão assim, você já pode começar por ela. Agora, é claro que o que eu falei, ele tem que ver se aplica ao seu caso. Vamos supor que você acha que não, que você tem que fazer 7 e depois 3. Tudo bem. O que você não pode é deixar para fazer tudo no final. Correto? Porque aí é um tiro no pé. Você vai estar cansada, você vai estar de saco cheio, querendo ir embora, e você vai deixar para o final a parte mais importante. Por quê?
Matemática é sempre a mais importante. Agora, no Contec, é mais do que nunca, porque ela tem peso. Ok? Então, vamos supor, você tem uma questão de matemática e uma de geografia. Qual que é a lógica de você acertar? Matemática, porque vale 2. Certo? Então, tecnicamente, você poderia, com uma questão de matemática, errar 2 de geografia. É claro, gente, que na hora da prova você não fica pensando nisso. Eu vou errar essas 2 de geografia para poder acertar essa de matemática. Não. Você tenta acertar o máximo que você puder. Mas se você tiver que investir 5 minutos numa questão de geografia, é melhor você errar ela. Entendeu? Mas, em geral, geografia, você nunca vai precisar investir 5 minutos numa questão. Por quê? Geografia é sobre ler e marcar a resposta. Matemática é sobre ler, entender, decifrar um código e resolver o código matemático. Então, matemática exige muito mais do que todas as matérias. Por isso que eu falo, a proporção de estudo é 70-30. Exatas, exige mais estudo, exige mais foco, exige ordem de entendimento. Você não consegue entender a função do segundo sem entender do primeiro. É uma matéria que tem pré-requisito, digamos assim. Além de tudo isso, ela é demorada para executar. Aí nos cursinhos, por que eu critico tanto cursinho, inclusive os que eu trabalhei? Não é 70-30, é 50-50. E olhe lá, entenderam? Eles dão, se tiver 6 aulas, é uma para matemática, uma para português, uma para geografia, uma para história, uma para biologia. Mano, pelo amor de Deus, né? Não tem como, sabe? Geografia não se compara com matemática, não chega aos pés da matemática no nível de importância dentro do concurso. Você pode falar assim, geografia é uma matéria extremamente importante para a vida do cidadão? Eu concordo. Talvez seja até mais importante saber geografia do que matemática no contexto vida, para você não votar em pessoas erradas, para você entender a dinâmica da globalização. Ok, eu estou falando simplesmente de uma prova de 60 questões. No contexto da prova, geografia não se compara à matemática. Então, assim, é essa visão fria das coisas que a gente precisa ter. É difícil vocês terem essa visão fria, porque vocês estão fazendo a prova, a maioria, pela primeira vez. Mesmo que você tenha feito ela pela segunda vez, que você esteja no primeiro ano, você não tem tanta experiência assim. Porque, por exemplo, eu trabalho com isso há anos. Todo ano eu faço essas provas. Mas é isso. Entendeu? Eu tento passar um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem um pouquinho desse discernimento, dá para vocês passarem nessas provas. Diga, Rodrigo. Eu queria perguntar para alguém que vai fazer Voltec aqui se pode levar mochila e, tipo assim, a comida tem que ser no negócio transparente lá, aquele enjoamento igual você fez. Tem Nossa, cara, você pode levar assim a bolsa, mas no final você tem que mostrar para eles que tá numa sacola transparente e tudo, cara. Isso é a mesma coisa que eu fazer. Eu levei mochila ano passado, eu fiz Coltec, levei mochila e não teve nada disso, de nada transparente. Mas eu acho que não custa também colocar o negócio num saquinho transparente, entendeu? Então, E levem pouca coisa, gente, de comer. Sabe o que eu levei para comer na prova do Cefet? Aquele salamito, eu adoro aquilo. Nossa, eu amo também. Faz bem mal, diga-se de passagem. Sabe qual da Sadia? Um salaminho pequenininho assim? É porque Sim. aquilo ali é pura caloria. Então, ele me deixa sem fome. Entendeu? Eu levei um daquele, enfim, e água, só. Obrigado, gente. Diga, alguém falou alguma coisa aqui. Jéssica, você vai estar em... Eu ainda não olhei, vocês acreditam? Eu vou olhar, depois eu falo com vocês. Pode levar mochila, pode levar até uma churrasqueira. Você vai ter que pôr debaixo da mesa. Ou então lá na frente. Certo? É lógico que eles não podem te proibir de levar mochila, porque tem gente que sai de outras cidades para fazer as provas. Eu também. Certo? Eu moro longe pra caramba, então eu tenho que levar uma mala às vezes. E tem gente literalmente que viaja para fazer as provas, então não tem como. Eu vou levar até meu cachorro. Só que eu vou deixar ele com meu pai. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Totti. Eu moro em Ouro. Fazer a prova em BH é terrível. Vou procurar que nem doida na Cutec. Revirar a entrada do Cutec inteira. Eu vou ficar em um lugar mais estratégico lá. E lembre-se de que você não precisa entrar na prova logo de cara. O quanto você puder ficar lá fora, sem ser sentado naquela cadeira. Gente, o Cefet, eu tive que ficar 40 minutos sentada naquela cadeira esperando. E detalhe, a cadeira do meio, eu não sentei na janela nem na porta, porque eles escolheram o lugar na minha prova. Eu sentei no meio,
Cara, vocês não têm nem noção o quanto eu fiquei com dor nas costas naquela prova do Cefet. Vocês têm 15 anos, gente. Quem tem mais de 30 anos não dá conta disso mais, não. Cara, Nossa. eu ficava assim na prova, ó. Ai, meu Deus, eu não tô... Gente, o Cefet demorou muito pra começar, demorou muito, eu fiquei chocada. Lá no corredor, né? Você tem que entrar pra dentro da sala, velho. Que ódio que eu fiquei daquilo. Pois é. Nossa, terrível. Eu também fiquei no meio da sala, com medo daquele ventilador de teto cair na minha cabeça. Tudo isso é coisa que pode prejudicar um pouco o seu fator prova. Porque, por exemplo, teve uma questão minha que eu errei por cansaço, que foi aquela olha só, de matemática. Eu lia a questão e não via um parágrafo do enunciado dela. Juro pra vocês. Aquela que a Amanda tinha mais chance? Eu errei aquela questão. E aquilo ali, lógico que eu sabia que se tirasse aquelas possibilidades... É uma questão que não tem nem que falar, né? Ela é fácil. Mas eu tava tão exausta que eu não conseguia ler aquilo. Porque Eu fiz... dor nas costas. Eu fiz ela tentando raciocinar do jeito que eu podia. Eu fiz, tipo assim, par mais par é ímpar, par mais ímpar é ímpar, e ímpar mais ímpar é par. Ou seja, tinha mais probabilidade dela vencer, já que ele não tinha colocado Mas, zero. na verdade, tem mais possibilidade dela vencer, porque tinha um condicional lá embaixo, que ele não podia pôr zero, era uma coisa assim. Ela não podia pôr zero, enfim. Ele não colocou zero. Não Aí aumentava a chance dela, né? É porque se fosse só isso, um tirar para o outro ímpar, era igual. Porque você tem que pensar, é par mais par, ímpar mais ímpar. Par mais ímpar e ímpar mais par. Você tem que pensar E eles ficaram tão, tipo assim, na letra A eles colocaram já que a possibilidade era igual. Eles é tão malandro. E eu marquei ela por causa disso, porque eu não li o condicional. Gente, na hora que eu vi, eu falei, o quê? Tinha esse parágrafo aqui? Eu não consegui ler o parágrafo. Nossa, eu vou falar com vocês, cara. Por isso que eu gosto de fazer a prova, vocês entendem? Porque eu tenho que trazer para vocês experiências do exame. Não adianta eu abrir minha boca para falar no meu canal. Dá para você tirar total de matemática. Não é sobre saber só matemática. Envolve bunda doendo, cheiro de salgadinho, até o lugar que você senta no meio da prova, às vezes pode te prejudicar ou não. Nossa, a menina que tava atrás de mim tava comendo de boca aberta. E depois, nossa, que ódio! Me atrapalhou demais, quis bater nela. Ô, Jess, mas você também, tipo assim, você faz as outras matérias, tipo, pensando também, ou você só... Não, eu faço pensando. Tanto é que português eu errei só uma. E olha só que eu não sou boa em português. Eu errei uma questão de português, uma de matemática. De história eu errei quase todas, porque realmente eu nem sabia que negócio de ludismo, nada disso. Errei uma de ciências também. A de ciências eu errei porque ele falava assim, de acordo com o texto. E eu tô assim, primeiro que de acordo com o texto não dá pra saber bosta nenhuma. Aquela lá do movimento de translação da Terra, das estações do ano. Aquela questão é o seguinte, ela não vai ser anulada. Se você pedir, eles não vão anular. Isso aí é fora de cogitação. Mas ela deveria ser questionada. Deveria ter mandado para eles verem que eles não podem escrever de qualquer jeito numa prova de concurso. Eles têm que escrever bem escrito. Porque ele exige de você que você saiba português, não exige? Que você saiba interpretar texto, não exige? Ele não exige que você saiba escrever na redação, quando é o caso? Então, ele tem que ser coeso e coerente com aquilo que ele cobra. Ele falou assim, de acordo com o texto na prova. E de acordo com o texto não fala nada. É de acordo com seus conhecimentos prévios. Só que aí você fala, mas é óbvio que é de acordo com os conhecimentos prévios. Não. Tem questões que você tem que esquecer o que você sabe na vida e ver de acordo com o que está lá no texto. Entenderam? Então, a prova, tecnicamente, ela te induziu ao erro. É a segunda questão que eu faço de prova que induz ao erro. Teve uma questão que eu fiz do Prof. Mate, que era assim, o número é ABC. Se o número está escrito ABC, você induz que A é um algarismo, B é outro e C é outro, não é? Você induz isso. Você já fez milhões de questões que se a letra é A outra é B, a outra é C, cada uma vale um algarismo diferente. Um número de 3 algarismos do tipo ABC. E não, eles consideravam que os números podiam ser todos de uma só, mas aí eles tinham que ter escritos, não necessariamente diferentes. E não escreveram. E tipo assim, tinha alternativa para os 2 cálculos. Aí na hora da prova eu pensei nisso, aí eu, mas espera, eu vou para isso ou vou para isso? Ele não falou que pode, nem falou que não pode. Mas a questão não foi anulada, não?
Não foi. Devia. Não foi anular. Mas eu também confesso para você que como eu não ia fazer o concurso, mesmo eu passei, eu tirei 28 em 30. Era um concurso para professores de matemática. Eu tirei 28 em 30, tiveram 4 notas melhores que a minha só. Eu fiquei entre o quinto e o sexto, porque tiveram 2 pessoas com a mesma nota que eu e mais um, né? Então, 4 pessoas tiraram uma nota melhor que a minha. Quer dizer, eu passaria de qualquer jeito nisso, mas eu não ia fazer, entendeu? Aí eu falei assim, velho, eu tô preocupado demais com o Cefet pra ficar questionando questão. Mas isso é errado, entenderam? Tipo assim, gente, o português, ele tem que ser perfeito numa prova. Você tá lidando com algo científico. E o português, ele ferra muito com a matemática, às vezes. Se fosse só fazer conta, não tinha erro. O problema é que tem que interpretar um texto. E se a pessoa que escreveu o texto escreveu cagado, você vai errar por causa do erro da pessoa. Ela te induz ao erro. Nossa, Jess, na prova do Cefet, acho que teve umas 2 vezes que eu tive que levantar para ir no banheiro para sair um pouco da sala, porque eu sentei no meio e o ventilador ele não pegava em mim. E aí tinha uma menina do meu lado que ela tava com aquele salgadinho com cheiro horrível, a cadeira tava desconfortável, aí um calor absurdo. Nossa, É tipo assim, é muito cansativo. Agora pensa na prova do Enem. A prova Ai. do Enem. É por isso que vocês têm que fazer o Enem, gente. Faça o Enem desde o primeiro ano. Você tem que se acostumar a ficar 5, 6 horas sentado direto, lendo textos grandes, sabe? É muito cansativo, velho. Eu ia fazer a questão de história que eu errei, que depois quando eu fui reler o texto, eu vi partes que na hora da prova eu não tinha visto. Sim, é o que aconteceu comigo na Eu fiquei meio estressada com isso, que segunda-feira eu tirei o dia pra descansar, só que eu não revi a prova completa. Tipo assim, eu corrigi o gabarito, mas eu não fiquei revendo os erros, só de matemática, eu acho, mas eu também não lembro muito bem das questões, assim. Aí eu fico meio... Nossa, eu ia fazer o Enem esse ano, né? Tipo, para começar. Só que aí, como tinha muito técnico para fazer, eu preferi, não, mas sei lá, na minha cabeça eu deveria ter começado a fazer Enem com 3 anos para não perder tempo. Muitos alunos meus fizeram o Enem. Acho que o Rodrigo fez, né, Rodrigo? A Ana também fez. E aí eles usaram muitas técnicas que a gente trabalhou no VIP. E tipo assim, o Enem, eu sempre falo, o Enem não é difícil. Matemática do Enem é mais fácil que a do Cefet, mas ninguém acredita em mim. Vocês foram fazer a prova e viram. É uma encheção de linguiça e um cansaço físico que te pega. Não é a dificuldade da prova. Ou seja, Exatamente. para fazer Enem, você tem que ter na vida. Acostumar a sentar a bunda numa cadeira e ler textos grandes. Não é uma sobre prova de dificuldade resistência. matemática. Ano que vem vocês façam o Enem desde o primeiro ano. É a regra de ouro da vida. Você tem que fazer o Enem desde o primeiro ano do ensino médio. Mas eu não fiz Enem esse ano. Mas você tá no nono, né? Não, eu tô no primeiro, eu sou a Melissa de Cibeira. Você tá confundindo com outra. Eu não fiz o Enem esse ano porque também minha irmã também ia fazer e minha irmã mais velha. Aí eu não queria também Enfim. Não quer dizer que você não vai conseguir passar no Enem porque você não fez. Mas de agora em diante, tente fazer sempre. Não, então, eu falei conversar com minha mãe, eu vou fazer um simulado do Enem, assim, ver a prova desse ano também. Sim, isso é bom. Já que você não fez a prova lá, tente fazer ela na sua casa de forma controlada. Mas eu acho, olha só, eu sou professora, eu não preciso do Enem para nada mais na vida, porque eu já passei. E eu faço o Enem quase todo ano. Esse ano eu não fiz, mas ano passado eu fiz lá. Eu gosto de fazer a prova, porque eu tenho que ver aonde o calo aperta do aluno, sabe? Tipo assim, é muito diferente fazer em casa do que fazer no local de prova. Então, por isso que eu vou fazer no local de prova. Porque é administrar tempo de banheiro, é administrar gente chata na sala, barulho de som do lado de fora, são intempéries. É sobre os intempéries. Você tem que estar preparado para eles também. Não é só preparado para matéria. Certo? Esse ano eu também não fiz Enem, eu estou no primeiro do médio, mas isso foi porque as provas estavam consecutivas, aí eu não ia com E aqui também, a prova da escola, a prova da escola com as provas do colégio técnico, junto com a do Enem, estava tudo consecutivo. Aí não tinha como. Eu também não fiz por causa disso, agora que eu lembrei. Que eu ia ter que fazer o Enem. Aquela primeira semana de humanas, depois o de matemática, depois já vinha a prova do Coltec, do Colune
e da FUNEC. Aí eu pensei assim, eu ia fazer a do IF, né? Mas acabou que não deu para fazer, que eu tive um problema. Aí eu falei assim, não vou fazer não, senão eu vou ficar... Olha só, foi todos os domingos, né? Foi, ó. Todos. Todos, exatamente todos. O Esse primeiro mesmo de domingo, novembro, quando o passei. segundo era do Enem, depois veio a prova do IF, depois a do Cefet, depois a do Coltec e depois a do SEDAF. Pra mim, eu ia ter que trabalhar todos os domingos do mês. Aí eu falei, não vou dar conta. Nossa, mas Jess, essa troca do Cefet foi horrível. Eu acho que a gente deveria colocar fogo no Cefet. Foi, atrapalhou tudo. É o efeito borboleta que eu falo, né, gente? É um movimento de uma asa, de uma borboleta lá no Japão, causa consequências aqui no Brasil. Sabe que tá, pra você não me confundir, mas que a Melissa aqui também. Foi a que mandou mensagem ontem, 9 horas da noite pra você. Fiquei com tanta vergonha que eu tava te respondendo. Não, eu sei quem você é agora. É porque ano passado eu tinha uma aluna que chamava Melissa. E ela era bem assim, o jeito... Eu não sei, porque eu nunca vi a pessoa, né? Nos vídeos a gente não vê. Mas eu lembro que ela era bem parecida, assim, o jeito. Você fez Cronos, não, né? Isso, ano passado. Então, eu participei de algumas coisas suas ano passado também, mas não foram muito. Eu acho que é outra pessoa que eu tô te confundindo. Ô, Jess, diga. O que você achou de agora poder escolher 3 técnicos no IF? Top da balada. Nossa, muitos amigos meus... Pode escolher 3 técnicos no IF? Onde é isso? Eu nunca tinha visto. Na minha cidade, porque, tipo assim, muita gente reclamou, porque agora, por exemplo, minhas amigas colocaram administração, depois edificações, depois automação. Se elas não forem chamadas na primeira para administração, elas automaticamente vão para os outros. Então, às vezes, elas até iriam de segunda chamada, só que, tipo, um treineiro poderia pegar a vaga delas. Aí muita gente achou ruim, só que eu acho que pelo menos você vai estar dentro da instituição, né? Lógico. E treineiro não pega, sabe por quê? Porque a pessoa faz como treineiro, ela não pode entrar. Então, eles eliminam depois. Só que aí, tipo, só quem escolheu fazer a segunda chamada que vai poder, sabe? Tipo assim, por exemplo... Mas, olha, eu acho que tudo na vida tem 2 lados. Nada é perfeito. A pessoa tem que ver o custo e o benefício, né? Tipo assim, a respeito das provas, eu acho, tá? Colégios técnicos, você tem que focar mais no ensino médio de qualidade do que no técnico em si. Então, assim, às vezes você escolheu administração, tá, você não vai poder fazer administração, mas só o fato de você poder fazer outro curso para ter um ensino médio bom é melhor, porque você tem mais chance disso do que se você tomar pau logo de cara, entendeu? Então, assim, não dá para agradar a todos, gente. Tudo que fizer, alguém vai achar que é ruim. Ô, Jess, sim. Você vai ter mais chances. Eu até tenho, esse ano, inclusive, minha terceira opção foi uma que eu não pessoalmente quero, mas como tem pouca concorrência, eu coloquei, porque aí eu pelo menos consigo passar, tem mais chance de eu passar. No Cefet Então, também, eu coloquei no último, foi um curso que eu acho que é menos concorrido. Sim. Eu tenho um amigo no Cefet que trocou o curso técnico. Talvez vocês consigam depois. É uma coisa que tem que olhar, né? Eu não sei como é que faz, não. Ele entrou em estradas, depois ele mudou para edificações. Então, tipo assim, eu pensei em colocar hospedagem, mas, tipo assim, se for pra ficar, por mais que o ensino médio seja maravilhoso, mas ir pra ficar trocando de campus, fazendo todo esse processo, pra ficar indo, tipo assim, igual eu pensei, pra ficar fazendo hospedagem, trânsito, coisas que eu realmente não quero de jeito nenhum, não penso na minha vida futura de jeito nenhum, acho que não vale tanto a pena assim. Por ano passado ser os menos concorridos, esse ano hospedagem e estrada vai ser o mais. Toda vez que um curso é pouco concorrido, todo mundo quer fazer ele. Ô, Jess, Aí é meio tiro no pé. no IF, de primeira opção, eu coloquei um curso que eu gosto. Mas, tipo, se eu passar na segunda, acho que é 3 opções. Eu acho que compensa fazer. Por mais que não seja um curso que você pretende seguir, só pela qualidade do próprio ensino médio, é muito bom. Exatamente. Você Porque, tem que focar mais no ensino médio do que no técnico. Sabe por quê? O ensino médio vai te ajudar no Enem, você vai poder fazer a faculdade que você quer. Muita gente no Enem, isso, gente, que eles fazem é para ficar mais parecido com o Enem. O Enem, você não escolhe o curso que você quer antes, você escolhe depois. Entenderam?
Então, só que para eles fica difícil automatizar esse sistema, porque imagina o tanto de dados que precisa ser. Ia dar uma bagunça. Então, por isso que eles pedem para você escolher antes. Mas no Enem é assim, você faz a prova, aí você, vamos supor, tirou 600, você não vai meter as caras em querer medicina na UFMG. A minha prima, ela formou no IF, ela fez eletroeletrônica, ela tá fazendo enfermagem agora, mas ela entrou no IF pelo preparo, tipo, pro Enem, que eles ajudaram ela demais no Enem. Exato. E, tipo assim, às vezes também serve para você descobrir o que você odeia. Às vezes saber o que você odeia também na vida é muito bom. Nossa, mas Porque tem a muito. pessoa fala que ela odeia, ela não vai perder. Nossa, a Jess, ela descobriu que ela odeia eletroeletrônica, ela falou que ela nunca mais. Mas tem gente que faz o IF e aí no terceiro ano a pessoa fala, não, no terceiro ano eu vou para uma particular, ou então no terceiro ano eu vou sair. Eu não entendo isso, o IF é ótimo, gente. Eu acho que assim, você desistir no terceiro ano, gente, 360 dias, você vai desistir? Sei lá. No primeiro até que mais. Gente, tudo depende muito das. Tem gente que às vezes é melhor desistir do que, sei lá, né? Fazer uma loucura na vida e tudo e tal. Mas se você puder persistir, você tem que pensar que passa rápido. É igual tomar de pirona. Você passa rápido. Entendeu? É chato você passar rápido. Ô, Jess, e os cursos, eu soube dos cursos subsequentes, será que vale também a pena, tipo assim, utilizar? Então, eu não sei se vale tanto a pena. Algumas pessoas fazem, vamos supor, uma pessoa mais velha que quer se profissionalizar, vale muito a pena. Agora, se você tem vontade de fazer uma faculdade, aí eu acho que não vale a pena fazer subsequente, não. Vale a pena mais mirar na faculdade, tá? Mas tudo que eu falo é muito relativo, porque tem gente que não quer fazer faculdade logo de cara, sabe? Depois do ensino médio. Eu pretendo fazer, assim. Aí compensa mais você focar no Enem. Agora, se você falar, não, eu não quero fazer faculdade, eu não quero estudar tanto, aí um curso subsequente vale super a pena. No IF daqui, a turma do subsequente, geralmente é pessoa mais velha. Muitas formaram no EJA, alguma coisa assim. Isso. Aí pretende se profissionalizar. Acho que deve ter uma ou duas pessoas ali que realmente... Estão na idade mesmo, né? De fazer certo, assim, o ensino médio, o ensino pós. Tipo assim. Mas eu acho que pessoas que fazem o EJA fazer um curso profissionalizante no Cefet deve ser muito bom. Com certeza. É ótimo. É muito bom. Amiguinhos, vamos ficar por aqui, então. Eu acho que a gente já conversou tudo que a gente tinha para conversar. Já falei da sequência e o gabarito. Vocês marquem com o que eu falei com vocês, o conselho de marcar bem levinho, sutil, só para você não errar em cadeia na hora de colorir ele todo. E isso te deixa mais tranquilo também. Porque marcar o gabarito em si já é algo que estressa você. Jess, fui marcar o gabarito no Cefet, eu lembrei daquele áudio que você mandou no preparatório do Cefet. Veio certinho a voz da Jess na cabeça, faz só a marquinha no gabarito. Só a marquinha levinha. O ruim, gente, é que vocês estão tão nervosos no dia da prova que muitos, né, esquecem tudo o que eu falei, tudo que a gente combinou. Não esqueça, se for o caso, leva aquele resuminho que eu fiz, eu vou mandar para vocês de novo aquela fotinha, e vai lendo aquilo ali dentro do carro. Você não esquecer, porque na hora da prova, como a primeira prova é de português, o aluno sempre começa por ela. Não faça isso, cara. Ou você pode até fazer português, algumas primeiro, não é essa a questão. O que eu quero dizer é, não faça a prova na ordem que tá lá só porque tá lá. Você não é obrigado a fazer a ordem que tá lá. Até prova de escola, Jess, eu nunca seguia a ordem. Eu, fazia, sei lá, 2 de matemática, aí depois eu fazia uma de português, eu ia intercalando. Lá, né, de escola. Eu também acho que isso é melhor. Eu fico meio pensativa que, tipo assim, fico pensando em várias, minha cabeça com ansiedade tá a mil. Aí eu fico pensando em várias possibilidades. Se eu fizer 3 de matemática, tal, aí eu passo pra qual? Mas no final, só de você pensar que você tem que fazer 10, sendo 3 de matemática, pelo menos nos 30 minutos, você vai conseguir terminar tudo. Não precisa ficar pensando em ordem. Eu tenho um 10, eu já coloquei uma margem de segurança, entendeu? Já tá com margem de segurança, porque ninguém precisa gastar meia hora para preencher gabarito. Principalmente se a pessoa vai fazendo a marquinha simultaneamente. Eu falo para você fazer a marquinha simultaneamente para você não precisar gastar meia hora
Porque quando você não marca, você tem que prestar uma atenção tão plena que você gasta muito tempo. É lógico, gente, que você não vai fazer a marquinha verdadeira, né, a colorir o negócio de forma chutada. Mas isso aí serve para você economizar tempo no final da prova, que é um horário que você vai estar mais cansado. Rogério, esse negócio da marquinha do gabarito que você tá falando, é tipo assim, você resolve a questão, aí você já vai fazer essa marquinha pra depois no final você marcar o oficial. Tem um norte, mas é uma marquinha que não dá rasura, porque se você quiser trocar, você consegue. Tá, entendi. Eu vou mandar aqui no grupo de novo, porque eu mandei ontem, uma aluna tinha me perguntado. E tipo assim, porque eu não enxergo o quadro. Quando eles colocam lá o horário, eu não vejo no quadro, eu não sei o que eu faço para organizar o meu tempo, sabe? Tipo assim, porque eu não sei se eu posso perguntar o horário e tal. Uai, mas é tipo assim, mas você usa óculos? Qual que é a questão? Você não enxerga porque você é baixinha, não consegue eu tenho ver? Então, sabe? Tipo assim, minha prova ela é até ampliada e tal. Eu não vejo. Entendi. Talvez, olha, como você tem uma questão específica, você pode falar com o examinador. Se ele for uma pessoa empática, ele vai te falar. Entendeu? Vou levar provar. Acho que pelo menos perguntar o horário pode. Você não precisa ter vergonha do examinador. Lembre que o examinador é uma pessoa. Se você falar com ele que você tem alguma condição específica, ele tá ali para te ajudar. Entendeu? Ô, Jess, e você acha que, tipo assim, vale a pena terminar de ler o livro? Que, tipo assim, eu tô lendo bastante, já li bastante até, e eu preciso, falta página. Não. E aí? Assiste uma resenha, se você achar necessário. Não. Tem eu não uma li o de... livro Úrsula. Eu não li, eu tirei 14 em português. Eu não tô falando que você não deve ler o livro. É porque você já me falou que já leu ele ano passado. Você já sabe do que se trata a história. O que cabe em português é a interpretação de trechos do livro. Ler não é de, tipo assim, da leitura eu não lembro de muita coisa. O que eu vou lembrar? Da história que os professores passaram, resumo e tal. Tipo assim, que a Capitu, ele foi pro seminário, não queria ir pro seminário. A Capitu... Geralmente eles te dão um trecho, não precisa... É um trecho que você precisa interpretar. Você não precisa... Gente, você nem precisa ler o livro. Mas é claro que eu nunca falei isso. Se alguém falar que eu falei, eu falo. Então pronto. É óbvio que é bom você ler o livro porque você é um cidadão que precisa ler coisas. Agora, no contexto da prova, é um trecho. Ele te dá uma frase e te pergunta o que aquele artigo tá falando ali naquele contexto. É isso. E vai perder tempo, né? Tipo assim, ler o livro vai terminar. Teve um ano que alguém falou assim que tinha uma questão na prova que precisava ter lido o livro porque ele pedia a sequência de coisas que aconteceram. Mas foi só isso que eu já ouvi falar que precisava saber do livro. O nosso professor de português, ele aproveitou a prova do Cefet e ele foi fazer um projeto literário, ele colocou o livro do Cefet para a gente poder estudar, né? Ele falou assim que a gente precisava ler o livro pelo menos umas 4 vezes. Eu li uma vez só e eu errei só 2. Às vezes eu precisava nem ter lido. Não, eles falam isso, né, gente? Porque, é claro, o professor de português quer que você leia o livro. É importante você ler livros. Sabe o que eu vou usar? Eu vou usar o ChatGPT. Eu vou pegar cada capítulo e pedir para ele fazer um resumo de cada capítulo. Dos que faltam. Eu, sinceramente, eu não faria nem isso. Sério mesmo. No seu caso, que você já conversou comigo, eu focava em outras coisas. Mas se você acha que isso vai te deixar mais tranquila... Vamos focar em quê, tipo, mais ou menos? Você tem que fazer hoje o que te deixa tranquilo. Se for para fazer coisa que vai te estressar, não faça. Entendeu? Uhum. Porque hoje é o dia de você ficar tranquila para fazer a prova. Não bugar, porque às vezes você sabe de si própria, que você tem capacidade, que você sabe a matéria, que você entendeu, mas na hora da prova é muita, mas e se não der tempo, mas o fulano que está sentado na minha frente é mais inteligente, não sei o que, você tem que pensar assim, foda-se, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e acabou. É um treinamento de frieza muito grande que você tem que ter para fazer. Por exemplo, eu estudei, mas eu penso em rever os conceitos. Tipo, bioma, não entra na minha cabeça, às vezes eu não lembro. Mas bioma é mais fácil. É interpretação. Lembra da questão do ano passado de bioma, que tinha um mapa, você tinha que escolher o bioma que estava lá, estava escrito no rodapé da folha, não sei o que, do cerrado. Verdade, Jess. Você tinha falado que você está corrigindo. Né? Nem pegar em... Porque você passou um ano estudando.
biomas para chegar na hora da prova e a questão te dá a resposta. Ou seja, você tem que contar com essas coisas na hora da prova. Porque se você falar assim, vai cair coisas de bioma que só quem fez doutorado em bioma sabe, Não. você surta. O que vai cair lá, você vai saber fazer. Mas e aquela questão de bioma que caiu esse ano? Eu não lembro se eu acho que eu errei ela. Que era de Amazônia, tinha lá Amazônia e você tinha uma foto. Ah, aquela lá eu errei também. Mas porque eu acho que ela tinha a ver um pouco com o contexto do livro e eu não... Ah, mas tipo, é uma questão. Vale a pena você perder o seu dia de descanso para poder ver essa questão específica? Eu não sei se vale não, tá? Porque, tipo assim, biologia, geografia, é muito improvável você saber o que cai. São muito poucas questões. Aí pode cair qualquer coisa. Matemática é o que mais dá para saber o que vai cair. Sim, é peso comum também, né? Revisão. Gente, eu acerto na revisão dos desesperados, por quê? Porque matemática é certeiro. Entendeu? Então, tipo assim, a revisão dos Desesperados foi com base em tudo que você acha que pode cair? Claro, a revisão dos Desesperados é o marketing da gata, filha. Quem fez revisão dos Desesperados pode ter certeza. Cefete eu acertei todas. Por quê? É estatístico, matemática é exatas, entendeu? Até na previsibilidade da prova ela é mais exata. Agora, biologia, tem 3 ou 4 questões só, né? Olha o tanto de coisa de biologia que pode cair. Sim. Conte com a interpretação de texto. Deixa aqui. Beleza, joia. Eu tô aqui com os meus alunos aqui, conversando. Eu tô conversando com os meus alunos aqui. Mas agora eu tô curiosa. Qual que é aquela resposta daquela do bioma? Que eu, tipo assim, eu li o livro, mas eu não entendi o contexto, não. Eu não sei, eu acho que era Amazônia. Porque falava do norte, tipo assim, uma passagem pro norte e pro outro. Aí você tinha que raciocinar, por exemplo, a Amazônia tá no norte, Pantanal tá no norte. Aí era tipo isso. Eu pensei isso também, só que na minha cabeça aquelas árvores era coisa de Mata Atlântica, eu acho que eu marquei Mata Atlântica. Exatamente, eu também. Eu acho que eu marquei essa de Mata Atlântica. Felipe, quer falar? Ô, gente, vamos ficar por aqui então, até porque chegou visita aqui em casa. Mas é isso. Boa sorte para vocês. Vejo vocês. Tentem ir de camisa amarela para eu poder identificar vocês lá. Dessa vez eu vou, hein? Eu também vou tentar ir. Eu tenho pouca roupa amarela também. Eu nem tenho roupa amarela, Jazz, mas eu vou ver se eu arrumo. É, uma coisa qualquer. E qual card você vai ficar? Eu vou com a mesma blusa que Elas têm uma blusa. Tá? Amiguinhos, eu vou desligar aqui que chegou o meu padrinho aqui. Beijo pra vocês. Tchau, Jazz. Tchau, Jazz. Obrigado.